Quando entrei na escola com o rosto maquilhado, toda a turma explodiu em risos que ecoaram pelos corredores da escola secundária de Lisboa. O que ninguém imaginava era que aquele gesto simples iria revelar uma verdade sobre o meu amor por ele que os deixaria completamente mudos para sempre. Era uma manhã fresca de outono em Lisboa, com o sol a bater forte nas janelas do edifício antigo perto do Tejo. Eu, Tiago, tinha 18 anos e carregava um segredo que me consumia há meses. O batom leve, o corretor nas olheiras e um toque discreto de sombra nos olhos não eram para chamar atenção. Era o meu primeiro passo para me sentir inteiro, inspirado por um momento privado com o Pedro, o rapaz do curso de artes que eu via todos os dias no recreio. Ele tinha-me dito baixinho, numa conversa depois das aulas, que eu devia experimentar, que me faria sentir mais forte. Não era só maquilhagem. Era o começo de algo que eu ainda não ousava nomear. Os risos começaram logo no pátio. Olha o Tiago. Veio pronto para um desfile, gritou o Carlos, o capitão da equipa de futebol, e os outros juntaram-se como um coro cruel. Colegas que eu considerava próximos baixaram os olhos ou riram mais alto. Senti o peito apertar, mas mantive a cabeça erguida, caminhando até à sala de aula como se nada me abalasse. Por dentro, porém, tudo girava. Porque hoje? Porque ontem, no banco do jardim perto da escola, o Pedro tinha-me olhado nos olhos e dito que eu não precisava de me esconder. Aquele momento tinha-me dado coragem. Agora, o riso da turma parecia uma traição ao que eu começava a sentir por ele. Nas aulas, os sussurros não paravam. A professora de português fingiu não notar, mas eu via os olhares de lado. No intervalo, a Ana, a minha melhor amiga desde o básico, aproximou-se com um sorriso nervoso. Tiago, estás bem? Eles são idiotas. Eu assenti, mas não contei tudo. O meu pai, em casa, era o tipo tradicional que falava de homens a sério e família como deve ser. A minha mãe era mais aberta, mas mesmo assim eu mentia sobre tudo. O conflito dentro de mim crescia, ser eu mesmo ou voltar a ser invisível para manter a paz. Ao fim do dia, na biblioteca, o Pedro apareceu de repente. Sentou-se ao meu lado sem pedir. Gostei de ver-te assim hoje, disse ele baixinho, com um sorriso que me aqueceu o coração. Conversámos sobre coisas pequenas, mas eu sentia que ele entendia o que eu não dizia. Pela primeira vez, o dia horrível ganhou um raio de luz. Não sabia ainda que esta conversa seria o fio que ligaria tudo. À noite, em casa, a minha mãe notou o rosto e perguntou. Menti, disse que era para uma peça da escola. O olhar do meu pai era de desconfiança pura. Fechei-me no quarto com lágrimas, mas também com uma determinação nova. O riso tinha doído, mas a verdade que guardava no peito, o amor que começava a nascer pelo Pedro, era mais forte que tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de olhares e comentários que não paravam. Na escola, o Carlos e o grupo dele transformaram o meu nome em piada recorrente. O Tiago da maquilhagem ecoava nos corredores, e eu sentia o peso de cada palavra como uma pedra no peito. Mas o que mais me magoava era o silêncio de alguns que antes eram amigos. A Ana tentava defender-me, dizendo que era só uma escolha pessoal, mas eu via a dúvida nos olhos dela. Em casa, a tensão subia. O meu pai começou a fazer perguntas indiretas sobre coisas de rapazes, e eu respondia com evasivas, o coração a bater forte. A minha mãe, ao ver o meu silêncio, aproximou-se uma noite e perguntou se havia algo que eu queria contar. Eu quase abri o jogo, mas o medo de perder o apoio dela parou-me. No recreio, o Pedro aproximou-se mais vezes. Conversávamos sobre arte, sobre Lisboa e sobre como a cidade mudava com o orgulho gay que víamos nos cartazes da Praça do Comércio. Ele contava-me histórias de amigos que tinham passado por coisas parecidas e eu sentia-me menos sozinho. Um dia, depois das aulas, caminhámos juntos até ao Tejo. Tu não precisas de mudar por eles, disse ele, tocando-me o braço de leve. Aquele toque foi como uma faísca. Comecei a questionar tudo, o meu futuro, a minha família, o que o amor significava para mim. O conflito interno era constante, queria contar ao Pedro o que sentia, mas o medo de rejeição misturava-se com a alegria de o ter perto. A Ana, ao ver-nos juntos, começou a fazer perguntas. Há algo entre vocês? Eu neguei, mas ela sorriu como quem sabe. A amizade dela era o meu porto seguro, mas mesmo aí surgiam mal-entendidos quando ela me aconselhava a ser normal, para evitar problemas.
Em casa, o meu pai chegou mais cedo um dia e viu uma mensagem do Pedro no telemóvel. Não leu, mas o olhar dele mudou. Quem é esse Pedro? Perguntou. Eu respondi que era só um colega de projeto, mas a mentira pesava. O conflito familiar crescia devagar, como uma nuvem escura sobre Lisboa. Eu passava noites a pensar no que aconteceria se a verdade saísse. O amor pelo Pedro valeria o risco de perder tudo. A escola, entretanto, organizava uma feira de artes e o Pedro convidou-me para ajudar num stand. Aceitei, sentindo que era uma forma de estar mais perto dele sem chamar atenção. Mas os rumores já corriam e o Carlos comentou alto que os dois da maquilhagem iam fazer um espetáculo. O riso voltou, mas desta vez eu não estava sozinho. O Pedro sorriu-me e disse baixinho: deixa-os falar. Nós sabemos a verdade. Aquelas palavras deram-me força para continuar. O dia terminou com uma conversa longa no jardim da escola, onde pela primeira vez admiti para mim mesmo que o que sentia por ele era amor. A jornada emocional começava a ganhar forma, mas os obstáculos ainda eram muitos. A traição veio de onde menos esperava. Um colega do grupo do Carlos tirou uma foto minha com o Pedro no jardim e publicou no grupo da turma com a legenda: o casal da maquilhagem. Os comentários explodiram, piadas, insultos, até ameaças veladas. Senti o mundo desabar. Na escola, os olhares eram piores do que nunca. A Ana, ao ver a foto, confrontou-me no corredor. Por que não me contaste? Eu sou tua amiga. O mal-entendido cresceu quando ela disse que se sentia traída por eu esconder algo tão grande. Eu expliquei que o medo me paralisava, mas as lágrimas dela mostravam que a amizade estava em risco. Em casa, o meu pai viu a foto no telemóvel de um vizinho e a explosão foi imediata. É isto que tu és. Um maricas que se pinta. As palavras dele cortaram como faca. A minha mãe tentou acalmar, dizendo que eu era filho dela independentemente de tudo, mas o conflito familiar atingiu o pico. Eu saí de casa a correr, refugiando-me no parque perto do Tejo, onde o Pedro me encontrou horas depois. Ele abraçou-me sem dizer nada e, naquele momento, o silêncio falou mais do que 1000 palavras. Eu também sinto o mesmo, confessou ele finalmente. Tenho medo, mas contigo sinto que posso enfrentar. A revelação do nosso amor mútuo foi como uma luz no meio da tempestade. No entanto, os mal-entendidos continuavam. Um professor chamou-me ao gabinete e perguntou se eu precisava de ajuda psicológica, como se a maquilhagem fosse um problema. O Carlos aproximou-se um dia com ar arrependido, mas eu sabia que era só para evitar problemas com a direção. A pressão social em Lisboa, cidade tão aberta mas com bolsões conservadores na escola, pesava sobre mim. Eu questionava a minha identidade todos os dias: valia a pena lutar pelo amor se isso significava perder a família e os amigos? O Pedro estava ao meu lado em cada passo, mas o caminho era cheio de sacrifícios. Uma noite, sozinho, escrevi num caderno tudo o que sentia: o amor, o medo, a esperança. Aquilo seria o começo da verdade que mudaria tudo. A feira de artes aproximava-se e o Pedro convenceu-me a participar num pequeno espetáculo onde usaríamos a maquilhagem como tema de expressão pessoal. Aceitei, sentindo que era o momento de mostrar quem eu era. Mas os rumores intensificaram-se e a traição da foto ainda ecoava. O conflito interno atingia o limite. Eu estava pronto para o passo seguinte ou ia recuar como sempre. O dia da feira chegou como um clímax inevitável. O auditório da escola encheu-se de alunos e professores. Eu e o Pedro subimos ao palco com o rosto maquilhado, não para provocar, mas para contar uma história curta sobre coragem e amor. Quando comecei a falar, a voz tremeu, mas o Pedro segurou-me a mão discretamente. Contei a verdade: a maquilhagem era o meu modo de honrar o amor que nascia entre nós, de superar o medo que a sociedade impunha a rapazes como eu. O silêncio caiu no auditório. Os risos de antes transformaram-se em olhares de choque. O Carlos, no meio da plateia, baixou a cabeça pela primeira vez. O Pedro tomou a palavra e disse alto: eu amo o Tiago. E se riram dele, riram de mim também. A revelação pública do nosso amor foi como uma bomba. Alguns aplaudiram, outros ficaram mudos. A Ana correu para o palco e abraçou-nos, pedindo desculpa pelos mal-entendidos. O professor que antes questionara agora aplaudia. Em casa, a minha mãe chorou ao ver o vídeo que alguém gravou e partilhou, dizendo que me apoiava. O meu pai, depois de horas de silêncio, admitiu que precisava de tempo, mas que não me perdia.
O sacrifício de me expor valer a pena. O conflito interno dissolveu-se numa onda de alívio e força. A verdade por trás da maquilhagem, o amor pelo Pedro e a luta pela minha identidade, calou toda a escola. Os que riram agora pediam desculpa, um a um. O Carlos aproximou-se e confessou que tinha medo do próprio reflexo. A jornada de crescimento começava para todos. Eu e o Pedro saímos dali de mãos dadas, sabendo que o caminho ainda tinha pedras, mas juntos éramos mais fortes. Lisboa, com as suas ruas iluminadas, parecia mais acolhedora naquela noite. Os meses seguintes trouxeram uma transformação lenta mas profunda. Na escola, o ambiente mudou. O grupo do Carlos organizou até uma palestra sobre respeito e diversidade, convidando-me para falar. Eu aceitei, sentindo que a minha voz agora tinha peso. A Ana tornou-se a nossa maior aliada, organizando encontros onde falávamos abertamente sobre amizade e amor. Em casa, o meu pai começou a fazer perguntas genuínas, mostrando um esforço que eu nunca esperara. A minha mãe sorria mais, orgulhosa do filho que escolhera ser autêntico. O conflito familiar dissolveu-se em conversas honestas e abraços. Com o Pedro, o amor cresceu em momentos simples, passeios pelo bairro alto, conversas até de madrugada sobre o futuro. Sacrificámos o medo pelo crescimento mútuo. Eu aprendi que a identidade não se esconde, se afirma. Ele aprendeu que o apoio verdadeiro vem de quem nos vê por inteiro. Juntos, participámos no desfile do orgulho em Lisboa, não como heróis, mas como rapazes normais que escolheram a verdade. A sociedade em Portugal, com as suas contradições, mostrou que o progresso vem de histórias como a nossa. Hoje, olhando para trás, vejo que o riso inicial foi apenas o catalisador. A verdade sobre o meu amor por ele transformou não só a mim, mas a todos à volta. O crescimento emocional foi real, de rapaz assustado a homem confiante. E agora, com o Pedro ao lado, o futuro parece aberto e cheio de possibilidades. É verdade ou falso que o preconceito só desaparece quando conhecemos a verdade mais profunda de alguém?